寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se a Coreia do Norte fosse um país soviético? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Então, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, vamos dar um breve contexto que sim, a Coreia do Norte já quase virou uma Coreia soviética, isso 2 vezes na história. A primeira vez aconteceu de 1945 até 1953, como eu já falei no vídeo sobre o Hokkai, né, que ele foi um político coreano-russo, né, que ele basicamente entrou ali no Partido Comunista Russo, depois ele foi chamado para administrar o Extremo Oriente ali da Rússia, depois ele foi escolhido ali para administrar e ser responsável pela comunicação entre a Rússia e a Coreia, já que ele falava os 2 idiomas. Então, e a segunda vez, né, em 1953, ele foi de base porque ele teve divergência com o Kim Il-sung, né, porque o Kim Il-sung ele queria uma Coreia mais nacionalista, né, comunista, socialista, mas ainda assim com uma identidade nacional. Já o Hokkai ele queria, né, uma identidade mais aos moldes soviéticos. E a segunda vez foi em 1956, quando a facção soviética e a facção chinesa a facção pró-União Soviética e a facção pró-China tentaram apagar o Kim Il-sung, né? Mas enfim, como seria se a Coreia do Norte fosse um país soviético? Então, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Bem, vamos seguir normal toda a história, né, do Hokkai. Ele é chamado para administrar ali a Coreia, a comunicação entre a União Soviética e a Coreia. Então, com isso, né, ele acaba tendo o desentendimento aí com o Kim Il-sung durante a Guerra das Coreias. Só que, em vez dele bobear e ele ser empacotado, ele pega a facção dele, né, que ele realmente tinha uma facção, que era uma facção secreta de coreanos que tinham nascido na Rússia, ou então de coreanos ali, né, que aderiram, que fugiram para a União Soviética durante o período da ocupação japonesa. Então, com isso, ele foge ali para a União Soviética. Alguém descola ali que o Kim Il-sung quer zerar ele, quer empacotar ele. Então ele foge ali para a União Soviética e ele fica treinando até mais ou menos até 1956, uma vez que Stalin já não estava vivo. E o próprio Nikita Khrushchev já queria que o Kim Il-sung parasse com essa culto à personalidade. Ele queria tirar todas as semelhanças que Stalin tinha deixado ali na Coreia do Norte. Então, e na própria União Soviética também. Então, a partir desse momento, o Nikita Khrushchev, né, ele dá diversos armamentos, treinamentos, e leva até mesmo alguns conselheiros russos que de algum modo conseguem falar coreano, justamente para tentar dar um golpe de Estado, né, e empacotar o Kim Il-sung
e aí sim fazer da Coreia do Norte, né, um país aí um novo país aí da União Soviética. Mas nós não podemos esquecer, né, que a facção chinesa também atacou nesse mesmo tempo. Então, o Mao Tse Tung, né, pensando a mesma coisa, quem sabe uma teoria, e se a Coreia do Norte não fosse um país da China, hein? Mas enfim. Então, o Mao Tse Tung, né, sabendo a mesma coisa, também sustentou ali uma facção pró-China, e isso, né, realmente aconteceu. Tanto da facção pró-soviética e da facção pró-China, os dois apostaram em uma corrida para ver quem zerava o Kim Il-sung primeiro. Aí sim ia decidir o futuro da Coreia. Só que o Kim Il-sung acabou zerando as duas facções. Então, com isso, né, vamos supor que, ok, as duas facções começam a atacar, né, começa uma espécie aí de guerra civil, bem entre aspas, aí na Coreia do Norte. E aí, beleza. Com isso, vamos supor que isso leve até mais ou menos 1958, por aí, onde, né, a facção pró-União Soviética acaba ganhando. Então, com isso, o próximo alvo deles seria a facção pró-China, uma vez que eles poderiam acabar sendo derrubados. E o Mao Tse Tung também, lógico que não queria fazer uma fronteira direta aí com a União Soviética, uma vez, né, que já tinha aquela ruptura sino-soviética. Então, com isso, o Mao Tse Tung pede aí para as milícias coreanas pró-China ocupar ali pelo menos o norte ali da Coreia do Norte e fazer daquilo ali um estado tampão. Não que seria necessariamente anexado à China, mas seria basicamente um estado ali, tipo, um estado separatista pró-China, entende? Seria mais como se fosse um estado tampão. Mas como se fosse, como eu posso dizer, como se fosse Donetsk, Luhansk, enfim, Zaporizhia, justamente para ocupar ali, né, mesmo que eles não estariam fazendo parte ali do país oficialmente, né, do país invasor oficialmente. Então a China poderia sim usar essa facção coreana pró-China para ocupar esses pedaços aí do norte, da Coreia do Norte, depois do rio Yalu. Já a Coreia do Sul provavelmente iria acabar sabendo disso, mas eu não acredito que eles tentariam se meter, uma vez que as fronteiras continuariam sendo vigiadas e continuaria sendo extremamente difícil ali de tomar o poder, tomar Pyongyang de volta. Mas eu acredito que sim, eles poderiam acabar tomando sim um certo território aí da Coreia do Norte, enquanto estava toda essa distração. Então a Coreia do Norte ia estar mais ou menos assim, tá? As cores, né, dos países vai ficar mais fácil para entender, então qual país é qual. Então, mas ainda assim a facção pró-soviética iria acabar dominando, né, a Coreia do Norte, a maior parte dela, e com isso eles basicamente já iriam fazer ali parte da União Soviética, e a União Soviética não iria perder tempo e iria aproveitar, né, para colocar soldados, né, russos tanto na fronteira com a China quanto na fronteira com a Coreia do Sul. E uma coisa que seria tipo diferente, né, que a família Kim não ia existir mais, porque o Kim Il-sung ele talvez não ia ter onde pegar exílio, a não ser que ele fosse ali por Vietnã, coisas do gênero, mas vamos supor que aí as facções aí conseguiram apagar o Kim Il-sung. Provavelmente, né? Provavelmente não. A família Kim não iria existir, nós não iríamos ter notícias aí, né, de Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un. Então, a Coreia seria diferente, pois teriam eleições e eles teriam pessoas diferentes, não seria uma espécie de monarquia, uma espécie de dinastia onde passa de pai para filho. Então, com isso poderia ir se fragilizando durante o tempo, uma vez, né, que eles acabariam seguindo o molde soviético. E então, né, tipo, pode ser que entrasse políticos mais liberais, mais ferrenhos, um meio termo. Então, com isso, a Coreia do Norte ia estar basicamente em constante troca aí de governos, mesmo que ambos sejam soviéticos, comunistas, enfim. Mas ainda assim, cada um poderia ter o seu modo de pensar diferente, em vez de ser basicamente como uma família.
Uma outra coisa é que isso iria só fortalecer mais a ruptura a ruptura sino-soviética. A China iria tipo ficar, entre aspas, cercada ali pela União Soviética. A Coreia do Sul provavelmente iria também ficar um pouco mais atenta ali com a União Soviética. E os Estados Unidos também. Então iria precisar de uma zona desmilitarizada entre a Coreia Soviética e a Coreia do Sul, porque se os Estados Unidos e a União Soviética entrassem em treta em plena Guerra Fria, diretamente um contra o outro, o negócio ia ficar feio para o mundo. Então, os dois iriam ter essa noção, a União Soviética e os Estados Unidos, e iriam criar uma zona desmilitarizada. Lógico que talvez um ia ficar vigiando o outro e provavelmente um coreano que ia ficar de olho no outro, né? Afinal, um russo nunca ia atirar no americano e o americano nunca ia atirar em um russo, porque eles não iriam querer dar início a uma guerra nuclear, literalmente. Porém, já a questão da fronteira com a China, né, da parte norte-coreana que é ocupada pela facção pró-China, aí sim eu acredito que poderia às vezes ter algum tipo de problema de fronteira entre a China e facção coreana pró-China contra a União Soviética e a Coreia Soviética. Então a Guerra Fria também poderia acabar sendo tipo a China sustentando a facção coreana pró-China, né, para tentar talvez ganhar território ou então fazer com que eles mantessem distância. E a União Soviética ia fazer a mesma coisa ali com a Coreia Soviética. E beleza, né? Tempo vai, tempo vem. Chegamos aí ao tempo dos protestos aí da Praça da Paz Celestial. Então eu acredito que a China teria que acabar se concentrar em outra coisa. Então eles não dariam tanto foco assim, né, na fronteira com a Coreia. E também, lógico que com os conflitos sino-vietnamitas as coisas também iriam acabar enfraquecendo ali na fronteira com a Península Coreana. Então, né, provavelmente a facção pró-China talvez teria que se virar sozinha por um tempo, mas a Coreia Soviética também, uma vez que a União Soviética, né, já adiantando um pouco, os conflitos entre o Vietnã e a China de fronteira já deram uma cessada, pois a China iria se preocupar mais com a União Soviética. Então, né, com isso, já adiantando um pouquinho, aí sim, vamos já para 1989, com os protestos da Praça da Paz Celestial, a China iria evitar com que essas informações chegassem ali na Coreia Soviética. Já a União Soviética também, que já estava começando a entrar em declínio, a Coreia Soviética poderia pensar, putz, está dando ruim tanto na China quanto na União Soviética. Nosso regime tem que ser mais forte que os dois. Então, com isso, a Coreia Soviética iria, assim, acabar ficando um pouco mais ferrenha ali, né, no final da União Soviética, justamente para evitar com que eles caiam, né, que o governo acabe. Então, com isso, eles basicamente iriam tentar ganhar mais território, uma vez que se eles se mostrassem enfraquecidos, a China poderia tentar tomar, mas eu não acredito que eles, né, conseguiriam alguma coisa, provavelmente pouco avanço aí, um avanço um tanto quanto irrelevante, porque a China poderia sim voltar a dar foco ali, né, nessa facção coreana pró-China. Então, né, a União Soviética aí acaba despencando e a Coreia Soviética poderia sim acabar passando por poucas e boas ali com o final da União Soviética. Mas tem um porém, eles já estariam observando e já estariam meio que tendo sua própria autonomia. E também diversos políticos soviéticos que, né, depois que surgiu a Rússia e eles não tinham para onde ir, não tinham para o que fazer, eles poderiam acabar indo justamente para a Coreia Soviética, uma vez, né, que o idioma na Coreia Soviética seria o coreano e russo. Então esses russos exilados aí da União Soviética
querendo manter os costumes, eles poderiam acabar indo ali, né, justamente para a Coreia Soviética, para eles acabarem se mantendo por lá, uma vez que a Coreia também poderia estar vendo diversos protestos na Hungria em 1956, na Alemanha Oriental, então eles já estariam bem espertos. Mas teria um outro porém. Quando a União Soviética caísse, por mais ferrenho, né, que a Coreia Soviética fosse, eles com toda certeza iriam acabar enfrentando alguns tumultos, porque a Coreia poderia ser um país um pouco mais aberto, né, mesmo que negociando com China, com outros países aí do bloco comunista, ainda assim, né, eles seriam mais abertos, teriam mídia, não teriam o culto à personalidade, né, que seria um negócio já extinto. Então, os norte-coreanos, né, os coreanos soviéticos que saíram da Coreia Soviética e foram ali para a Coreia do Sul, eles basicamente poderiam tentar entrar ali na Coreia de novo e fazer uma espécie de muro de Berlim na fronteira, né, com as Coreias. Mas, lógico que a Coreia do Norte ia ser muito mais ferrenha e iria basicamente não ser poucas ideias aí com os manifestantes. E a partir desse momento que sim, já falando de 1995, por aí a Coreia Soviética poderia sim acabar basicamente se fechando por completo, deixando de falar com a Rússia por um longo período de tempo, inclusive deixando de falar até mesmo com a China, chamando eles de revisionistas, né? Uma vez que aquele maoísmo, aquele comunismo, tipo, bem início de Guerra Fria, já não seria forte o suficiente. Deng Xiaoping teria aberto o mercado, aberto relações mundo afora, então eles seriam chamados aí de revisionistas aí pelos coreanos soviéticos. Já a relação com a Rússia, eu acredito que eles não se falariam durante o governo do Boris Yeltsin, e também eu não acredito que eles conversariam com o governo do Putin logo no início. E a partir desse momento, a Coreia Soviética, junto com a Transnistria, né, seriam basicamente os únicos dois países aí soviéticos que ainda carregam esse legado aí, e literalmente esse nome também. Só que a Coreia do Sul, não acredito que se chamaria mais Coreia do Sul, acredito que poderia se chamar República da Coreia mesmo, uma vez, né, que a Coreia Soviética já iria ter esse nome, então eu não acho que eles iriam querer reivindicar território, uma vez que eles não tinham parceiros para ajudar ele em uma possível treta, e eles teriam que se virar sozinho. O fato, né, da Coreia Soviética ser mais aberta do que a Coreia Juche, eu acredito que eles teriam sim como se manter um pouco melhor isolados do mundo, negociando mesmo que de uma forma clandestina. Então eles teriam sim alguma certa economia, mas eu acredito que os protestos poderiam ser mais recorrentes, uma vez que a China também poderia induzir também a diversos coreanos, né, a ir lá e a China tentar moldar a Coreia, né, para ter um governo pró-China. O que poderia vir a acontecer futuramente, uma vez que a Coreia Soviética não estivesse mais se sustentando até em meados aí de 2010, 2012. Beleza? Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas por favor só dê aquele crédito. Enfim, comentem aí o que vocês acharam dessa teoria, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Se tem algum detalhe, por favor comentem, pode colocar textão que eu leio, pode colocar 1000 textão, pode colocar 200 mil parágrafos aí que eu vou ler tudo, eu vou comentar, eu vou ver os pontos de observações, tranquilo? Comentem aí a teoria de vocês também, eu posso demorar, mas eu faço, beleza? Mas enfim, passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, para uma pessoa que se identifica e fala assim, mano, você já parou para pensar que a Coreia do Norte poderia ser da União Soviética? Mano, como assim? Não, então, que em 1956 teve uma facção pró-soviética, pipipi, popopó. Aí um cara vai lá e faz uma teoria se a Coreia fosse da União Sério, mano? Que louco. Onde que tá? Aí daí você vai lá e apresenta o meu YouTube lá pra eles. Essa teoria lá pra eles. Beleza?
Mas enfim, não se esqueçam, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Vejam os vídeos do card de descrição, me sigam no Insta, vai estar na descrição. Twitter também, minhas outras redes sociais também vão estar aqui, beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!